Imagine viver em uma pequena cidade cercada pela floresta amazônica e começar a ver luzes estranhas surgindo no céu todas as noites. No começo parecem apenas relatos isolados, mas então mais pessoas começam a falar sobre o mesmo fenômeno. As luzes aparecem novamente e dessa vez chegam mais perto, muito mais perto. Moradores entram em pânico. Famílias inteiras passam a evitar sair de casa depois do pôr do sol. Alguns diziam que aquelas luzes perseguiam pessoas. Outros afirmavam ter sido atingidos por feixes luminosos vindos do céu. E o mais assustador, muitas vítimas apresentavam queimaduras, tontura e marcas misteriosas no corpo. Parece roteiro de filme, mas isso realmente aconteceu. E ficou conhecido como um dos casos mais misteriosos da história do Brasil. A Operação Prato. Tudo começou em 1977, na pequena ilha de Colares, no Pará. Naquela época, os moradores começaram a relatar aparições frequentes de objetos luminosos sobrevoando a região durante a noite. As descrições eram semelhantes. Luzes intensas, objetos silenciosos, movimentos impossíveis e uma sensação constante de medo. Os moradores deram um nome para aquilo: chupa-chupa. Segundo relatos da época, as luzes lançavam feixes que atingiam pessoas diretamente. Muitos afirmavam sentir fraqueza logo depois. Alguns diziam ter perdido energia no corpo. Outros relatavam queimaduras na pele e pequenas perfurações estranhas. A situação começou a ficar tão séria que médicos locais passaram a atender dezenas de pessoas assustadas. E então algo incomum aconteceu. A Força Aérea Brasileira decidiu investigar oficialmente o caso. Sim, o próprio governo brasileiro abriu uma operação secreta para descobrir o que estava acontecendo na região. Essa investigação recebeu o nome de Operação Prato. Militares foram enviados para Colares. Equipamentos fotográficos, gravadores, binóculos, câmeras especiais. O objetivo era registrar qualquer atividade em comum. E segundo alguns documentos liberados anos depois, eles realmente registraram coisas inexplicáveis. Durante meses, equipes militares monitoraram os céus da região. Os relatos continuavam. Moradores descreviam objetos enormes pairando silenciosamente acima das árvores, luzes atravessando rios durante a madrugada, estruturas metálicas com formatos incomuns. Alguns militares também passaram a testemunhar fenômenos estranhos, e isso mudou completamente o rumo da investigação. O comandante da operação era o então capitão Uirangê Holanda. Durante muito tempo, ele permaneceu em silêncio sobre o caso, mas anos depois, em entrevistas históricas, revelou detalhes impressionantes sobre o que teria presenciado. Segundo Holanda, os militares observaram objetos realizando movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida da época. Mudanças bruscas de direção, velocidades absurdas, silêncio absoluto. Em certos momentos, os objetos pareciam observar os próprios militares, como se soubessem que estavam sendo monitorados. E talvez essa seja uma das partes mais inquietantes de toda a história, porque não eram apenas moradores assustados relatando luzes no céu. Militares treinados também começaram a registrar o mesmo fenômeno. Ao longo da operação, centenas de fotos foram produzidas. Relatórios detalhados foram escritos. Desenhos técnicos dos objetos também apareceram nos documentos oficiais. Alguns formatos lembravam discos, outros pareciam cilindros luminosos. Existiam relatos de objetos emitindo luzes vermelhas, verdes e azuladas. Mas apesar de toda a investigação, nenhuma explicação definitiva foi apresentada.
E então, de forma repentina, a operação foi encerrada. Oficialmente, muitos detalhes permaneceram confidenciais durante décadas, o que naturalmente aumentou ainda mais o mistério, porque quando um governo mantém documentos secretos por tanto tempo, as perguntas nunca desaparecem. Com o passar dos anos, a Operação Prato se transformou em um dos casos mais debatidos da ufologia mundial. Pesquisadores analisaram fotos, entrevistas, relatórios militares, e muitos acreditam que Colares foi palco de um fenômeno genuinamente inexplicável. Claro, existem tentativas de explicação racional. Alguns afirmam que tudo pode ter sido histeria coletiva. Outros sugerem fenômenos atmosféricos raros. Há também quem diga que parte dos relatos foi exagerada pelo medo. Mas existe um detalhe difícil de ignorar. Os documentos da própria Força Aérea Brasileira confirmam que algo realmente estava sendo investigado. Algo suficientemente sério para mobilizar equipes militares inteiras. E isso muda tudo, porque, independentemente da origem do fenômeno, a Operação Prato existiu. Os relatórios existem, as testemunhas existem, e até hoje muitas pessoas acreditam que ainda não sabemos toda a verdade sobre o que aconteceu em Colares. Talvez aquelas luzes fossem apenas fenômenos desconhecidos da natureza. Talvez fossem tecnologias secretas, ou talvez algo tenha visitado aquela pequena cidade no meio da Amazônia. E se isso realmente aconteceu, a pergunta que permanece é ainda mais perturbadora. Por que tudo foi mantido em segredo durante tanto tempo? E mais importante, será que casos parecidos continuam acontecendo sem que saibamos? Porque às vezes os maiores mistérios não estão escondidos no espaço, mas aqui mesmo, diante dos nossos olhos. Curtiu? Se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.